Jesus nos ensinou a ter discernimento e a seguir no caminho da verdade e não se perder na vida espiritual. Nós vemos isso uma vez que Cristo Jesus nos disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a luz, e ninguém vem ao Pai se não for por mim". E além disso, nós podemos ver lá em João 3, que Jesus ele nos diz o seguinte: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Uma passagem muito conhecida, mas aqui o que Jesus está nos ensinando? Que a vida eterna vem aqui por meio da fé em Jesus Cristo. E o texto ele segue dizendo: "Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Ou seja, Jesus aqui está nos ensinando que ele é o caminho. Ele está aqui nos confirmando que não há outros caminhos senão Jesus. Então não é religião, não são placas de igreja, não é aquilo que nós pensamos como seres humanos, não é o conhecimento da letra, não é o quanto de sabedoria nós temos, mas é a fé em Jesus Cristo, é a graça de Jesus Cristo que nos salva. E Jesus nos ensinou que nós devemos caminhar na luz, e ele nos ensinou o que é a luz, o que é a verdade, o que é a prática da verdade, o caminho da luz. E nós podemos ver isso nos versículos próximos, que diz o seguinte: Jesus: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus." Ou seja, Jesus ele nos ensinou que ele é a verdade, e nós temos que praticar a verdade. Ou seja, nós temos que praticar a vida com Jesus, nós temos que praticar a busca pela semelhança dos comportamentos de Cristo Jesus, por aquilo que Cristo Jesus nos pediu, porque Ele é o nosso foco para discernir entre o que é bom, entre o que é mal, entre o que é caminho de luz, entre o que é caminho de trevas, para que a gente não fique confuso com doutrinas, para que a gente não caia em fermentos de fariseus e nem em inclinações carnais nossas, porque todos nós estamos sujeitos a errar. Nós acertamos, podemos acertar mais quando nós vivemos uma intimidade com Cristo Jesus e buscando nele o nosso mapa para discernir quais são os caminhos corretos e quais são os caminhos que desagradam a Deus. Somente assim, de fato, nós podemos ter a ciência daquilo que nós devemos fazer diante da vida espiritual, porque ele nos pediu e nos ensinou como agradar a Deus, através do amor ao próximo, por exemplo, da obediência e da postura de arrependimento, que são coisas muito importantes e que nós não podemos agir como se isso fosse algo supérfluo, como se isso fosse algo secundário, quando na verdade Jesus nos ensinou ali, falando com o fariseu, que eles devolviam ali o dízimo, mas eles se esqueciam do principal da lei, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Então, nós devemos caminhar em fé ali na soberania de Deus, buscando agradar ao Senhor, buscando confiar mais no agir do Senhor e na provisão de Deus. Sente que o Pai cuida de nós, assim como Jesus nos ensinou ao longo da jornada com a postura dele, caminhar no temor do Senhor, buscando obedecer ali ao Senhor, acima daquilo que nós queremos. E depois também ele nos ensinou o quê? A misericórdia, o amor ao próximo, a piedade, a exercer a misericórdia até mesmo para com aqueles que nos fizeram mal, com aqueles que nos perseguiram. Não apenas fazer como os fariseus, considerar que o próximo era apenas aqueles que eram amigos, compatíveis com as ideias, e sim ir para além das divisões da sociedade, ir para além dos preconceitos estabelecidos na sociedade,
como, por exemplo, lá no contexto da época de Jesus, havia divisões sociopolíticas ali dentro do contexto da sociedade, onde a gente via divisões ali entre os fariseus, os saduceus, nós víamos dentro da própria religião divisões de crenças diferentes, mesmo eles sendo pertencentes ao judaísmo, nós vemos ali disputas por diferenças, como por exemplo, os fariseus eles criam na ressurreição dos mortos e os saduceus eles não criam na ressurreição dos mortos. Nós vemos mais à frente ali esse conflito deles lá em Atos, por exemplo, no livro de Atos. Nós vemos também divisões ali na sociedade, por exemplo, onde os judeus eles não se misturavam com os samaritanos, então era abominação um judeu estar ali conversando com um samaritano. E Jesus ele vem para quebrar paradigmas, para quebrar barreiras. Ele vai até a mulher samaritana, ele passa onde judeus não passariam. Ele faz coisas que judeus não fariam, mas ele também abençoa. Ele abençoa tanto gentios quanto pessoas que são do judaísmo e tem ali diversas disputas entre si por preconceitos. Então ele vai lá até a filha de Jairo, ele vai ali na sociedade, ele abençoa as pessoas, ele conversa com o centurião, ele vai aos pequeninos, aqueles que são considerados imundos, aqueles que eram rejeitados por simplesmente terem ali alguma deficiência, eles eram excluídos da sociedade na época, pessoas que, por exemplo, tinham lepra, pessoas surdas, mudas, e Jesus ele nos ensina o contrário, ele vai lá e cura essas pessoas, ele leva sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores e cumpre aquilo que estava escrito já, que estava já profetizado, por exemplo, por Isaías. Então, Jesus ele vem nos ensinando a amar para além daquilo que a lógica humana emprega, para aquilo que a lógica humana discerne que é certo ou errado. E ele nos ensina que a lógica dos céus é diferente da terra. Então, nós não devemos buscar uma vida espiritual por acepção de pessoas, por quem merece ou não o arrependimento, por quem é digno ou não de viver uma vida com Cristo Jesus, orar ao Pai, seja ele de dentro da religião ou de fora. Todos nós temos direito de orar a Deus e arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus Cristo como o único, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da nossa vida, uma vez que Jesus Cristo pagou o preço por nós. Então, que a gente não seja como os fariseus, que simplesmente gostavam de excluir pessoas e querer selecionar quem era digno ou não da presença de Deus. E trazer preceitos humanos para dentro da vida espiritual, distorcendo a palavra de Deus por não ter, por exemplo, a revelação correta da palavra de Deus, por não estar com o coração entregue a Deus verdadeiramente, distorciam a palavra de Deus, trazendo inclinações ali carnais e com isso machucando pessoas. Já não bastasse eles destruírem a própria vida deles, indo para caminhos que não eram de Deus, eles empregavam julgos pesados ali sobre pessoas que já tinham enfrentado desafios por acabarem de ser convertidas ali, como por exemplo os prosélitos. A Bíblia nos relata que os prosélitos eles tinham fardos pesados ali impostos pelos fariseus. Por quê? Porque eles cobravam demais deles. Eles impunham ali preceitos humanos, doutrinas de homem, preceitos humanos que não foram pelo Senhor. Então, nós devemos nos lembrar do bom evangelho simples de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus nos ensina a obediência ao Senhor, a misericórdia com amor ao próximo e o arrependimento dos nossos pecados. Simples, Jesus Cristo nos ensina o caminho simples da salvação, que Ele é o caminho e Ele nos ensina basicamente essas coisas, e nos seus comportamentos nós podemos aprimorar e trazer luz realmente da forma certa de nós agirmos, para que a gente não caia como os fariseus, machucando a si, se condenando e condenando ao próximo. Então, que a gente busque verdadeiramente não se desviar daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que Jesus Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo, família de Cristo Jesus.
E o que importa não são divisões da sociedade, o Espírito Santo ele usa cada um como bem quer, e nós não devemos focar em brigas dentro da vida da família de Cristo. E sim, nós devemos buscar a expansão do Evangelho de Cristo Jesus e o foco no que realmente importa. Só Jesus Cristo salva e ele nos deixou missões, expandir o Evangelho, ser pescadores de vidas para Jesus e ele nos deixou outra missão muito importante, amar o próximo como ele nos amou. E ele nos amou mesmo quando éramos inimigos de Deus. Ele exerceu a misericórdia sobre nós sem merecermos. Ele fez isso conosco e nós devemos buscar fazer isso com o próximo dia após dia. E todos nós temos uma parte a melhorar em amor. Então, que dia após dia a gente foque no que realmente importa, aprender a desenvolver o amor pelo próximo, a obediência e o temor do Senhor e a postura de arrependimento dos nossos pecados, para que a gente não se perca como os fariseus e os escribas, que simplesmente utilizavam da palavra de Deus para justificar os seus comportamentos de trevas, comportando com seus irmãos de formas pesadas, em julgos pesados, que buscavam ali selecionar e trazer discussões que não eram plausíveis, e sim discussões que causavam mal ao próximo, e traziam julgamentos como se eles fossem os perfeitos, como se eles não errassem, como se eles fossem justificados pela lei, quando na verdade nós não somos justificados pela lei, e sim por Cristo Jesus, porque se fosse pela lei, todos nós estávamos condenados. Logo, nós precisávamos de um Salvador, e o Senhor nosso Pai mandou o seu Filho unigênito para nos salvar, para que todos nós que nele a gente crê, a gente não pereça, e sim tenha a vida eterna. Então, que dia após dia a gente possa buscar no Espírito Santo formas de valorizar mais a obra redentora da cruz, ciente de que nós somos parte dessa obra da salvação que ainda está em curso, porque Ele pagou o preço por nós e nós estamos aqui para vivermos a obra de Deus na nossa vida e de fato valorizarmos aquilo que realmente importa. Jesus Cristo nos salvou, ele pagou o preço por nós e nós devemos buscar agradar ao Pai, sermos melhores dia após dia a Deus. E para sermos melhores dias após dia a Deus, Jesus nos ensinou que nós devemos desenvolver o amor pelo próximo, buscar amar o próximo como ele nos amou. Então que a gente não se desvie no que mais importa, para que a gente não seja como aqueles que chegam lá e ouvem: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos reconheço. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. Então que a gente não seja estes dentro da vida espiritual que são dotados de conhecimento da letra, assim como os fariseus eram ali mestres, rabinos, cheios da palavra, muitos deles sabiam a Bíblia de cor ali, o Antigo Testamento, mas de nada adianta nós sermos ricos do conhecimento, ou ricos até mesmo de sabedoria, como Salomão, se nós não guardarmos o temor do Senhor e o foco em Jesus Cristo, o foco na obediência e fazer a vontade do Pai. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua presença, eu te agradeço por essa mensagem abençoada. Senhor, eu peço que o Senhor ilumine nosso coração, guarde-nos para não cair em tentação, Deus. Nos livra da necessidade de reconhecimento, Deus. Não nos deixe usar da tua palavra para adorarmos a criatura ao invés do Criador. Nos enche do teu espírito, da revelação correta da palavra em Cristo Jesus e guarda o nosso coração para não pecar contra ti. Nos ensina a arte de amar, Senhor. Nos ensina a crescermos em amor, evoluirmos em amor. Nos ensina a não focarmos, Pai, na vida espiritual de um modo que desagrade ao Senhor. E sim que a gente traga, Pai, a revelação correta da tua palavra para ter verdadeiramente os passos de Cristo Jesus, buscando os passos de Cristo Jesus, Senhor, para que de fato a gente chegue mais na sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.